E aí pessoal, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez uma aula rapidinha para falar um pouquinho sobre o nosso livro dos recontos. Isso mesmo, o livro que vocês estão montando aí em casa, tá certo? Para guardar todos os recontos, todas as reescritas de texto que vocês estão fazendo ao longo das nossas aulas. Por que eu vou guardar esses contos, professor? A gente só está trabalhando num dia? Não. Essa atividade, certo? Todos os recursos que vocês fizeram, a gente vai ter um momento específico para retornar com elas, tá certo? Quando a gente voltar ali com as aulas presenciais, eu vou falar mais para vocês sobre esse assunto de como é que a gente vai apresentar esse livro dos recontos, ok? Mas vamos lá. Nesse momento aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai construir juntos uma capinha para o seu e-commerce. Se você ainda não construiu a capa, certo? A capa de qualquer livro é a cara, o cartão de visita para que o leitor ou a leitora se interesse pelas histórias que estão ali dentro, certo? Então a gente vai utilizar aqui, ó, eu separei alguns materiais, poucos materiais, mas que dá para a gente poder trabalhar, tá certo? E soltar a imaginação de como a gente poderia deixar a nossa capinha, tá certo? Vocês em casa, se vocês ainda não fizeram a sua capa, o que é que precisa? Uma folha de papel, pode ser uma folha de papel em branco, tá certo? Ou uma folha de papel reutilizado, não tem problema, certo? O importante é que tenha pelo menos um lado aqui branco. Você vai precisar de lápis, certo? Para poder desenhar, borracha, ok? E é claro, se você tiver lápis de cor ou então giz de cera também serve. Giz colorido também é uma boa possibilidade, certo? E aqui você vai fazer o desenho do que você quiser, certo? Para a sua capa. Sei lá, você está trabalhando muito com histórias de conto de fadas. Eu posso fazer uma capa com princesas, dragões, príncipes, castelos. Eu estou trabalhando também com contos de suspense. Então eu vou colocar lá talvez uma criatura assustadora, um bicho-papão, uma... Ou então, quem sabe, eu trabalhando com lenda, eu posso colocar um saci ali escondido em algum canto, certo? Eu vou soltar minha imaginação e vou colocar as imagens que tem a ver com os vários gêneros que a gente está trabalhando, que a gente está recontando, beleza? Então aí, ó, essa é a atividade que vocês vão fazer. Quem ainda não tinha feito a capinha dos recontos, certo? Do livro dos recontos. Beleza, professor, mas como é que eu faço um reconto? O que é que eu preciso para recontar? Vamos lá, recontar é basicamente você reescrever a historinha que você leu, certo? O que é que precisamos para uma historinha? A gente vai precisar, né? Deixa eu colocar aqui, ó, usando esse daqui. A gente vai precisar, primeiro, para nossa história, de um título. O título é o primeiro ponto, é como se fosse a cabeça e o rosto da nossa história. Se a nossa história fosse uma pessoa, o título representaria ali o topo, certo? O início. Praticamente, vamos dizer assim, o rosto da nossa história. Ok, depois disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aí uma introdução. A introdução, que é o elemento básico de qualquer texto narrativo, de qualquer historinha, certo? É onde eu vou apresentar ali meus personagens, o ambiente onde eles estão. Vou também apresentar ali possíveis conflitos que vão surgir mais para frente, que vão se ampliar mais à frente. Eu vou ter ali o meu desenvolvimento. Vou ter o meu desenvolvimento, certo? Que eu posso chamar, nas historinhas narrativas, vou chamar de enredo, ok? Vou chamar de enredo. O enredo ele é basicamente um emaranhado de acontecimentos que geram a nossa história, beleza? Ok, depois do enredo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter ali ó, o clímax, certo? Que é o ponto mais alto do desfecho, é o ponto onde a historinha está num nível que ela não tem mais como seguir. Ela vai ter que, desse ponto em diante, voltar, certo? Lá para baixo, ela tem que começar a finalizar. Nesse momento aí do clímax, ó, é justamente quando o personagem, o herói, encontra com o vilão, certo? Ou então está ali prestes a se casar com a princesa, ou ainda, por exemplo, uma história de suspense, o personagem está prestes a encontrar o monstro,
ok? Então aí, esse é o nosso clímax. Depois do clímax, a gente vai ter o desfecho, que a gente também vai chamar de final, certo? Em algumas histórias a gente chama de final. Dependendo do gênero textual, como por exemplo no caso da fábula, a gente vai ter aí, depois do nosso desfecho, a gente tem a possibilidade de ter uma coisinha chamada de lição moral. Detalhe, a lição moral é exclusiva do gênero fábula, tá certo? Então, se você já trabalhou com algum reconto aí da fábula, esse reconto deve ter, no finalzinho, alguma liçãozinha moral, certo? Toda a história da fábula gira sempre em volta de uma lição moral. Então, esses aqui são os elementos básicos da estrutura de textos narrativos. O título, que é o rosto do nosso texto. A introdução, que é a cabeça ali, ó, o início do corpo. O desenvolvimento e o clímax fazem parte ali do meio, do tronco. E o desfecho, que seriam basicamente os pés e os braços da nossa historinha, certo? O final dessa historinha, o que acontece ali depois, certo? Às vezes, uma história, por exemplo, de contos de fada vai ser o feliz para sempre. Às vezes, um conto suspense vai ser um final surpreendente, por exemplo, o vilão, ou o assassino, ou o fantasma, na verdade não era quem a gente pensava. Então, tudo isso aí vai ser colocado ali no desfecho, beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender como é que vocês vão aí fazer o seu livro de recontos, os materiais que vocês vão poder utilizar para poder construir a capinha e, é claro, também os elementos básicos de um texto narrativo, certo? Como a gente está trabalhando com a reescrita de textos narrativos, é importante que a gente saiba, que a gente respeite essa estrutura básica, ok? Então, professor Michael se despedindo. Se está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar o vídeo e, se possível, é claro, compartilhe com um coleguinha. Agora sim, professor Michael se despedindo. Até a próxima aula.